Mas eu entendo que o governo brasileiro está tratando muito mal essa questão da dívida. Está tratando irresponsavelmente. Me parece que estamos preparando uma bomba relógio de efeito retardado que pode explodir com consequências imprevisíveis logo mais à frente. Vejo, por exemplo, esta substituição de dívida feita pelo governo brasileiro, essa permuta da dívida externa pela dívida interna como um prejuízo irrecuperável para o Brasil. O governo brasileiro, não posso interpretar as razões, substituiu a dívida externa com taxas de juros menores por dívida interna com taxas de juros maiores, mas significativamente superiores às taxas praticadas quando o país devia para o Fundo Monetário Internacional. Portanto, eu não entendo como pode o governo brasileiro tratar a questão da dívida desta forma. Se nós tivermos em determinado momento a lucidez do presidente Fernando Henrique Cardoso, ao tomar a iniciativa de encaminhar ao Congresso o projeto da Lei de Responsabilidade Fiscal, hoje estamos assistindo um comportamento às avessas daquele, absolutamente confrontante. Não há razão para essa permissidade em relação à dívida pública do país. É uma inconsequência, é uma insanidade, é uma irresponsabilidade. Não se quer aqui punir nem esse nem aquele Estado. Ainda na semana passada aprovamos para o Estado do Maranhão um empréstimo significativo, de valores significativos. E nós sabemos que a capacidade de endividamento destas unidades federativas estão comprometidas. O próprio Estado do Rio de Janeiro, que é um Estado poderoso, eu sempre cito como exemplo, porque o nosso presidente é representante do Rio de Janeiro, de 2008 até agora, concretizou mais de 3 bilhões de dólares de empréstimos externos, além dos empréstimos internos, oriundos de BNDES, de Caixa Econômica Federal e de Banco do Brasil. Portanto, isto se chama irresponsabilidade na administração pública. E nós temos o dever, no Senado, nesta comissão especialmente, de colocar um freio nisso. Houve um tempo em que o ministro da Fazenda colocou o freio. Maílson da Nóbrega, no governo José Sarney, interrompeu o processo de empréstimos que eram celebrados com autorizações facilitadas. Alega-se a excepcionalidade para este ou para aquele Estado e concede-se autorização para o empréstimo, mesmo sem capacidade de endividamento. É isso que está ocorrendo no nosso país. Portanto, senhor presidente, essas audiências públicas que devemos realizar, por sugestão do senador Ivo Cassol, do senador Pedro Taques, são oportunas, necessárias, eu diria imprescindíveis, para que essa comissão possa adotar uma postura diferente em relação à dívida pública. Nós verificamos que alguns estados possuem mais facilidades do que outros. E aí entra o componente político-partidário. E nós não podemos tratar essa questão da dívida desta forma. Essa é uma questão que interessa ao Brasil, aos brasileiros. E é desta forma que deve ser tratada. Portanto, senhor presidente, não vou de forma alguma propor voto contrário ao Estado de Sergipe. Não é justo que isso seja feito agora. Mas vamos estabelecer, então, o mês de agosto para adotarmos aqui uma nova prática. E não vamos admitir mais essa irresponsabilidade, senhor presidente.